A queda dos preços dos cereais, especialmente do trigo e do milho, é uma questão complexa que envolve eventos geopolíticos e acordos internacionais. No caso específico da Ucrânia e da Rússia, a situação tornou-se ainda mais delicada após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a consequente negociação do Acordo do Mar Negro. Antes de continuarmos, convido a todos os amigos a se inscreverem e deixar um like no nosso canal. Também não deixem de acionar o sininho, assim nos ajudará a crescer ainda mais. Voltando ao assunto mais importante, vimos que após intensas negociações intermediadas pela Turquia e pelas Nações Unidas, o Acordo do Mar Negro foi estabelecido há um ano para garantir a passagem segura de navios que transportam grãos dos portos ucranianos. Esse acordo foi responsável por facilitar a exportação de quase 33 milhões de toneladas métricas de alimentos pelos portos ucranianos até o momento. A Rússia, no entanto, expressou repetidamente sua insatisfação com o acordo, alegando prejuízos em suas próprias exportações. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que não renovaria o pacto, alegando que o objetivo principal do acordo não foi alcançado. Essa decisão do presidente russo gerou preocupações sobre a segurança alimentar global, uma vez que a Ucrânia era um dos principais exportadores de grãos do mundo antes da guerra. As consequências do colapso do acordo são sentidas não apenas regionalmente, mas também em escala global. Vários países, principalmente do Oriente Médio e da África, que dependem significativamente dos grãos provenientes da Rússia e da Ucrânia, estão enfrentando problemas de insegurança alimentar aguda. Os choques econômicos decorrentes da guerra na Ucrânia e da pandemia do ano passado também contribuíram para agravar a situação em 27 países, afetando quase 84 milhões de pessoas. A região da África Oriental foi particularmente afetada, com mais de 50 milhões de pessoas passando fome e os preços dos alimentos aumentando quase 40% este ano. A dependência de grãos da Rússia e da Ucrânia e a suspensão do acordo colocaram esses países em situação vulnerável, especialmente diante de desastres naturais como a seca e as inundações. As consequências também se estendem às nações mais ricas, que estão menos expostas às oscilações nos preços das commodities agrícolas devido a diversos fatores que compõem o custo final dos alimentos. No entanto, a possível reversão da tendência de queda nos preços dos alimentos pode ter impactos na inflação e nos preços ao consumidor. Além disso, a falta de acesso a fertilizantes e outros insumos agrícolas, que são amplamente fornecidos pela Rússia, pode dificultar a produção agrícola em nível global. O fornecimento de alimentos para milhões de pessoas em todo o mundo está ameaçado se os agricultores não conseguirem obter os fertilizantes necessários antes da temporada de plantio. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfatizou a importância do acordo de grãos do Mar Negro para a região, especialmente em meio a ataques russos contra portos ucranianos. Ele ressaltou que milhões de toneladas de alimentos estão armazenadas nos portos atacados, aguardando envio para países consumidores da África e da Ásia. A situação também gerou tensões diplomáticas, com a Rússia responsabilizando o Ocidente por não cumprir suas exigências para estender o acordo e afirmando que as sanções aplicadas pelos países ocidentais prejudicaram suas exportações agrícolas. Com tudo isso em mente, o colapso do Acordo de Grãos do Mar Negro tem implicações significativas para a segurança alimentar global e para a estabilidade econômica em diferentes regiões do mundo. A busca por soluções para esse impasse é fundamental para garantir o fornecimento contínuo de alimentos a milhões de pessoas que dependem dessas exportações. Diante da grave situação provocada pelo colapso do Acordo de Grãos do Mar Negro, líderes de diferentes países e organizações internacionais têm buscado encontrar soluções para mitigar os impactos na segurança alimentar global e estabilizar os mercados agrícolas. A Organização das Nações Unidas, ONU, tem desempenhado um papel crucial na mediação das negociações entre a Ucrânia e a Rússia, além de tentar persuadir os países ocidentais a cooperarem na implementação do acordo. No entanto, a resistência por parte desses países e das empresas privadas, em meio a sanções e tensões geopolíticas, tem dificultado o cumprimento das reivindicações russas. Para além das negociações diplomáticas, organizações humanitárias, como o Comitê Internacional de Resgate, IRC,
tem alertado sobre as graves consequências humanitárias do colapso do acordo. A suspensão das exportações de grãos pode atingir especialmente aqueles que já estão à beira da fome em várias regiões do mundo, agravando a insegurança alimentar aguda que milhões de pessoas enfrentam. No cenário global, economistas e especialistas em commodities têm observado atentamente os desdobramentos da situação. A retomada dos preços das commodities agrícolas, especialmente do trigo e do milho, pode impactar os preços ao consumidor em diversos países, afetando a inflação e o poder de compra das populações. Entretanto, como destacado anteriormente, as nações mais ricas podem estar menos suscetíveis a essas oscilações devido a outros fatores que compõem os custos de produção e distribuição dos alimentos. Enquanto líderes políticos e organizações buscam soluções de curto e longo prazo, a população em áreas vulneráveis continua a enfrentar desafios significativos para garantir sua segurança alimentar. A cooperação entre países, ações humanitárias e esforços para encontrar alternativas para o fornecimento de alimentos são fundamentais nesse contexto. Paralelamente, questões ambientais e a mudança climática também se tornam ainda mais urgentes, uma vez que eventos climáticos extremos, como secas e inundações, têm impactado severamente as safras agrícolas em diferentes partes do mundo. Investimentos em sistemas de resiliência agrícola e na adoção de práticas sustentáveis podem ser cruciais para garantir uma produção estável e previsível de alimentos. Enquanto os líderes internacionais continuam buscando formas de resolver o impasse, a atenção global permanece focada na crise alimentar que afeta milhões de pessoas. A cooperação e a solidariedade entre nações são fundamentais para enfrentar os desafios da segurança alimentar, preservando o bem-estar das comunidades afetadas e buscando um futuro mais estável para todos. Em conclusão, o colapso do acordo de grãos do Mar Negro é um desafio urgente que requer a cooperação de todos os envolvidos para garantir a segurança alimentar global e mitigar os impactos negativos nas economias e nas populações vulneráveis. A crise alimentar que afeta milhões de pessoas em todo o mundo exige ações concretas e esforços colaborativos entre nações, organizações e indivíduos. Além de buscar soluções diplomáticas e econômicas, é fundamental promover a conscientização sobre a importância de um suprimento estável de alimentos e a necessidade de apoiar comunidades em situação de insegurança alimentar. Por isso, convido a todos a se inscreverem no nosso canal, onde abordamos questões globais e atualidades importantes, como essa sobre a crise de grãos do Mar Negro. Não deixem de dar um like se apreciaram o conteúdo e acionar o sininho para receberem notificações sobre novos vídeos e estarem sempre atualizados sobre os acontecimentos ao redor do mundo. Juntos, podemos fazer a diferença, compartilhando informações relevantes e incentivando ações que contribuam para um futuro mais justo e sustentável para todos. Agradeço a atenção de todos vocês e conto com a participação ativa de cada um na construção de um mundo melhor. Até a próxima!